Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E hoje estamos a olhar para o livro de Neemias. Estamos no capítulo 4 deste mesmo livro. Eu sei que Deus tem falado consigo ao longo destes capítulos e certamente hoje Ele continuará a fazê-lo. Deus tem dado a sua palavra que é viva e eficaz. E é esta mesma palavra que pode transformar e tem transformado a nossa vida. Nós nos últimos programas vimos como Neemias usou estratégias táticas muito certas e corretas para edificar os muros da cidade de Jerusalém. Mesmo que os seus inimigos procuraram levantar obstáculos, procuraram desanimá-los, no entanto, Neemias foi este grande líder que conduziu o povo de Israel a uma construção extremamente eficaz e extremamente eficiente dos muros da cidade. Ou seja, os muros da cidade foram levantados em tempo recorde naquela altura. Os inimigos, apesar de usarem de zombaria, críticas, sarcasmos, desânimo, procuraram fazer e lançar piadas sobre os israelitas. No entanto, Neemias foi um líder que tomou as providências para afastar essas armas que foram utilizadas ao longo de vários meses para destruir o trabalho que estava a ser realizado. E realmente é importante nós aprendermos aqui com Neemias a não permitir que os sarcasmos, as ironias, as palavras muitas vezes que corroem a alma possam ter efeito na nossa vida. Nós podemos e devemos levantar o nosso escudo, como diz o apóstolo Paulo, o escudo da fé, que trava os dardos inflamados do maligno. Muitas vezes sabemos que o trabalho feito para Deus desperta vários inimigos. Há pessoas que ficam com inveja, há pessoas que ficam irados, há pessoas que querem realmente travar o trabalho de Deus, mesmo quando são coisas boas. Eu tenho presenciado situações de ministérios, trabalhos, serviços que têm sido desenvolvidos com um intuito benéfico para a comunidade, mas sempre alguém arranja alguma coisa para poder dizer mal. Aliás, esse é de facto uma das armas mais utilizadas, essencialmente por quem não está a fazer nada. Quem nada faz normalmente tem muito tempo para criticar o que os outros estão a fazer. E por isso mesmo são capazes de encontrar realmente, como diz o povo, cabelos em casca de ovo. Ou seja, encontram defeitos mesmo onde não existem. Então é importante nós estarmos preparados para enfrentar mesmo essas situações e não nos desanimarmos. Eu quero dizer, assim que me está a ouvir, talvez você já passou por uma situação destas, em que ficou desencorajado depois de ter realizado muito trabalho, talvez não o valorizaram, não apreciaram aquilo que tinha feito, e você ficou desanimado, pensando, não vale a pena continuar, não vale a pena servir. Eu quero dizer que, em primeiro lugar, quem recompensa o seu trabalho é Deus. E você deve fazer esse serviço como para Deus e não para os homens. O próprio Senhor Jesus Cristo disse a certa altura que quem espera, de alguma forma, a recompensa dos homens, o elogio dos homens, não receberá a recompensa de Deus. Eu quero dizer que é, por vezes, difícil nós não recebermos uma palavra de apreço de alguém, não dizerem, ok, estás a fazer um trabalho bem feito, mas mesmo assim eu continuo a preferir que Deus me diga, Paulo, o teu trabalho está a ser bem feito, do que podermos receber da parte das pessoas uma palmadinha nas costas e dizer, ok, estás no bom caminho. Como eu disse, é para nós, muitas vezes, fundamental ouvir isso, mas, no entanto, a melhor recompensa é aquela que Deus realmente pode dar. Por isso, fique firme naquilo que Deus lhe pediu para fazer e mantenha-se firme, porque a recompensa virá de Deus. Estamos agora aqui no capítulo 4 do livro de Neemias e eu gostaria de ler a partir do verso 1. Diz assim o texto bíblico e nós vamos procurar então retirar mais lições para nós através destes textos. Sambalá estava irritadíssimo quando se deu conta de que estavam a construir as muralhas da cidade. Mais uma vez aqui os inimigos de Neemias e de Israel
se apercebem que as muralhas continuam a crescer, o trabalho continua a ser realizado, e então o que é que acontece? Ficam extremamente irritados. Como eu já disse, os inimigos normalmente ficam irritados com o nosso amor, com as nossas orações, com a nossa capacidade de perdoar, e isto irrita muitas vezes as pessoas. Não percebem, ficam com a ideia de que os cristãos são assim umas pessoas que não pensam com o cérebro todo, pois realmente quando alguém lhes faz mal, eles perdoam. Quando alguém lhes diz mal, eles abençoam. Quando alguém lhes quer mal, eles realmente amam. Então há aqui qualquer coisa que não funciona bem na cabeça dos cristãos. Eu quero dizer que isso só é possível pela graça de Deus. Não é possível por força humana. Nenhum homem, nenhuma mulher tem em si mesmo a capacidade de amar aqueles que os maltratam. Nenhum homem, nenhuma mulher tem a capacidade de dizer bem daqueles que lhe maldizem. Isto é algo que só Deus pode conceder. Talvez você está a viver um período na sua vida de alguém que está a dizer mal de si, está a difamá-lo, de alguém que lhe quer mal. Eu quero dizer que você deixe Deus exercitar estas virtudes cristãs no seu coração. De você amar aqueles que são os seus inimigos. De você bem dizer aqueles que lhe maldizem. E vai ver que realmente esse é o caminho para a vitória. Esse é o caminho de Deus, que Deus preparou para que nós andássemos nele. Foi exatamente isso que Jesus fez. Não sei se você está lembrado, quando Jesus Cristo estava na cruz e Jesus estava ali a sofrer pelos nossos pecados, e Jesus ainda diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Este é o desafio de Deus para si e para mim. Podermos realmente exercitar o perdão de Deus na nossa vida para transmitirmos esse perdão àqueles que cruzam connosco. Aqui temos Sambalá bastante irritado porque o trabalho de Deus continuava a crescer, mas isso não faz com que estes filhos de Deus parassem a obra que tinham para realizar. O facto de outros estarem irritados e de nós manifestarmos o amor de Deus para com eles não quer dizer com isto que vamos fazer todas as vontades a essas pessoas. Antes, pelo contrário, por vezes é necessário ficarmos firmes naquilo que é a vontade de Deus, ainda que as outras pessoas estejam irritadas. Mas o texto prossegue neste verso 2 aqui do capítulo 4 e diz: encheu-se de raiva e insultou-nos, e mesmo fizeram os seus amigos, assim como os oficiais do exército samaritano. Mas o que é que estes desprezíveis punhado de judeus pretendem fazer? Pensaram eles que poderiam reconstruir as muralhas num só dia? Oferecerão eles sacrifícios? Vejam só aquelas pedras todas estragadas. Serão eles capazes de as pôr como novas? Vemos aqui as perguntas, enfim, para tentar ridicularizar os judeus. Estas perguntas, enfim, eram perguntas para destruir o ânimo daqueles que estavam a construir e a trabalhar para o Senhor. Infelizmente já temos visto muitas pessoas a abandonar o serviço de Deus exatamente por causa disto, do desencorajamento. Porque alguém fez perguntas assim, enfim, mas vocês realmente acham que são capazes de salvar o mundo? Será que vale a pena esses sacrifícios todos para cuidar de jovens e crianças dessa maneira? Será que vale a pena vocês fazerem tanto trabalho num fim de semana para ajudar casais, mas vocês não veem que a taxa de divórcio aumenta constantemente? Por que esse esforço todo? Vocês sabem que não vão ajudar toda a gente no mundo. No fundo é o mesmo tipo de perguntas que estes aqui estavam a fazer para ver se desencorajavam os judeus de fazerem esta obra. Eu espero que você, ao ouvir os comentários, talvez, que alguns tenham proferido acerca de um trabalho que você esteja a realizar, de algo dedicado que você está a fazer para Deus, que você não desanime e continue a progredir nessa obra, mostrando que vale a pena realmente continuar, ainda que possa parecer pouco aquilo que você está a fazer, mas certamente a Deus irá tomar em conta e irá valorizar esse esforço que você faz. O próprio Senhor Jesus Cristo tem esse princípio que Ele deixou nas Escrituras, dizendo: aquele que é fiel no pouco, Deus o colocará sobre o muito. E este é um princípio, creio eu, incontornável das Escrituras. Muitas vezes há pessoas que querem fazer grandes obras para Deus, querem fazer grandes trabalhos para o Senhor, mas não querem começar pelo pouco. E a Bíblia mostra claramente que temos que começar pelo pouco. Aquele que é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Mas aquele que não é fiel no pouco, Deus não o pode colocar sobre o muito. Então, se você considera que aquilo que está a fazer para Deus é pouco,
então faça-o com excelência, para que Deus o possa um dia colocar sobre o muito. O verso 3 prossegue. Vamos ver aqui ainda os escárnios e aqui a ira destes inimigos do povo de Deus. Dizia então Tobias, atrás deles, acrescentou: aquilo basta uma raposa andar por ali por cima e vem tudo abaixo outra vez. Mais uma vez aqui mostrando que aquele trabalho era um trabalho sem significado, era uma coisa mal feita, uma coisa que não estava a ser realizada por profissionais e por isso mesmo aquilo iria num instantinho ser estragado. E isto é o que os inimigos de Deus fazem. Mesmo apercebendo-se que a obra é algo bonita, algo que vai durar, eles tentam desvalorizar aquilo que está a ser realizado. Então não desanime. É realmente uma estratégia do inimigo. Você não pode desanimar, nem pode fraquejar agora, que está a ser confrontado com esse tipo de comentários. E às vezes os comentários, por mais incríveis que pareçam, provêm de pessoas próximas. Eu quero relembrar quem era este Tobias e Sambalá. Eles eram homens que tinham-se ligado à nação de Israel, ainda que não tenham uma genealogia de origem israelita. Provavelmente era alguém que no seu passado os seus pais misturaram-se com outros povos e ainda tinham de alguma forma uma ascendência judaica. Portanto, era gente que estava relativamente próxima da nação de Israel, relativamente próxima do povo de Deus. Às vezes os comentários mais tristes que nós ouvimos são de pessoas relativamente próximas a cada um de nós, à nossa família ou à família de Deus. Então são essas pessoas que muitas vezes dizem coisas que nos ferem, que mais magoam. São aquelas pessoas que estão perto de nós, que muitas vezes ao desvalorizar o que nós fazemos, nos deitam abaixo de uma forma eficaz. E é realmente isso que nós temos que vigiar. Mesmo que sejam Sambalates e Tobias perto de nós, pessoas que são até do nosso círculo de amizades, pessoas que são relativamente conhecidas a nosso respeito, então nós temos que ter alguma cautela quando determinados comentários são feitos ao serviço que estamos a realizar para Deus. Não se deixe desencorajar com esses comentários sarcásticos, não se deixe desanimar com essas ironias, nem com o desvalorizar daquilo que você está a fazer. Deus lhe pediu para realizar alguma obra, permaneça nela, faça com dedicação, esforce-se para que ela realmente seja uma obra excelente para o nome de Deus ser engrandecido, não para o seu nome ser engrandecido. Atenção, faça esta ressalva. Você não trabalha para si mesmo, nem para que os outros reconheçam quem você é. Você trabalha para a glória de Deus e certamente aí Deus fará reconhecer o seu nome. O verso 4 ainda prossegue a dizer: então orei assim. E agora temos aqui uma oração que Neemias vai fazer. Ouve-nos, ó Senhor Deus, pois esta gente nos despreza. Que a sua troça recaia sobre as suas cabeças e que se tornem cativos numa terra estranha. Não te esqueças do seu pecado, não o ignores. É a ti que insultam quando dizem aquilo de nós que estamos a levantar estas muralhas. Eu quero primeiro fazer aqui uma ressalva bastante importante. Esta oração que Neemias faz aqui tem de ser enquadrada dentro do contexto histórico, o contexto espiritual e o contexto cultural da época. Então, quero deixar isso bem claro. Esta oração aqui não é para você repetir, não é uma oração que você possa utilizar contra os seus inimigos. Eu já disse aqui neste programa que aos nossos inimigos nós devemos fazer o quê? Amar, diz as Escrituras no Novo Testamento. Nós devemos amar os nossos inimigos. Aqui Neemias estava a tratar de uma situação muito concreta da restauração do povo de Israel, portanto o contexto histórico era o retorno de Israel à sua terra. Também o contexto cultural era que ainda era aquele aspecto de grandes conflitos armados entre as várias nações daquela época. Portanto, a cultura era uma cultura de guerra. E ao mesmo tempo o contexto espiritual era um contexto em que reinava a lei. Então o povo não estava debaixo da graça de Deus, mas estava ainda e regia-se pela lei. E a lei dizia olho por olho, dente por dente. Então este era o contexto espiritual também da época. Mas nós não vivemos nesse contexto. Nós vivemos num contexto em que bendizemos aqueles que nos maldizem e amamos os nossos inimigos.
Então este tipo de oração aqui, ainda que para Neemias fazia todo o sentido, e era uma oração realmente válida porque estava dentro do contexto da aliança que Deus havia feito com o povo de Israel, para nós cristãos não deve ser assim uma oração destas. Se nós clamássemos hoje a Deus por justiça, como Neemias aqui está a fazer, e a dizer: Senhor, faz recair sobre eles o seu pecado, Senhor, não ignores o pecado, eu quero dizer que Deus teria que fazer o mesmo consigo e comigo. Se nós clamássemos a Deus para Deus não se esquecer do pecado de alguém, nós teríamos que ser coerentes e dizer: Deus, não te esqueças do meu pecado também. Eu agora pergunto-lhe a si mesmo: você quer que Deus não se esqueça do seu pecado? É por isso que Jesus Cristo, mais uma vez, quando estava no nosso meio, ele disse: aqueles a que em muito é perdoado, muito amam. Se você está bem consciente, como eu estou, do meu pecado, certamente você não poderia fazer uma oração destas. Senhor, paga-lhes devidamente de acordo com o seu pecado. Porque Deus teria que fazer o mesmo comigo. Teria mesmo que fazer isso consigo. E será que se Deus fizesse consigo, realmente pagasse na mesma moeda, de forma proporcional ao seu pecado, será que você ainda estaria no nosso meio? Eu creio que não. A palavra de Deus diz sinceramente que aquele que peca deve morrer. E por isso o apóstolo Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Mas esse texto bíblico não termina aí, diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós vivemos neste período em que o que faz sentido é o dom gratuito de Deus. Não podemos fazer uma oração deste género: Deus, paga-lhes o pecado que eles me estão a infringir a mim. Não, você, se tem alguém que está a pecar contra si, a fazer alguma coisa errada contra si, você deve orar para que Deus lhe toque o coração e que Deus lhe dê a si capacidade de perdoar e amar essa pessoa. Você deve pedir a Deus: Deus abençoa a sua vida, Deus mostra-lhe realmente o caminho, Deus mostra-lhe que caminho ele deve trilhar. Abençoa essa pessoa, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Então nós não devemos pagar mais o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. E o próprio apóstolo Paulo diz que nós não nos devemos vingar de ninguém. Não devemos dar lugar à ira, mas a vingança pertence ao Senhor. E por isso mesmo ainda a palavra de Deus nos diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Se ele tiver nu, então deves vesti-lo. E isto é algo que eu quero dizer de uma forma muito sincera e transparente. Não está em nós esta capacidade. Você não consegue fazer isto pelas suas forças, eu não consigo fazer isto pelas minhas forças. É por isso mesmo que eu costumo dizer que necessitamos desesperadamente de Deus para poder viver o cristianismo. Para viver estes princípios de uma forma íntegra, de uma forma completa, nós necessitamos da orientação de Deus. Então, você pode aí orar de uma forma diferente desta que Neemias orou aqui. O verso 6 então prossegue: o trabalho chegou enfim a metade da altura dos muros, em volta de toda a cidade, porque toda a gente trabalhou duramente com grande dedicação. Vemos que agora rapidamente os muros começam a subir e já vão a meio, e isto porque as pessoas se dedicaram com afinco a este trabalho. Mas quando Sambalá e Tobias, os árabes e os amonitas e os asdoditas, verificaram que a obra progredia bem como as brechas iam sendo tapadas, encheram-se de ira. Vemos mais uma vez que estas pessoas realmente eram pessoas amarguradas com a vida, nunca estavam satisfeitos com os progressos dos outros. E o verso 8 e 9 ainda prossegue: chegaram mesmo a pôr a hipótese de lançar um exército contra Jerusalém e de fazer suscitar tumultos e confusão. Contudo, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda à cidade de dia e de noite para nos protegermos. Nestes textos bíblicos aqui, vemos aqui uma estratégia fundamental para a nossa vida. A estratégia que Neemias usa é orar e vigiar. É a mesma estratégia que Jesus Cristo deixou. Não há nada de novo, como dizia Salomão, debaixo do sol. Continua a ser a mesma estratégia para nós. Orar e vigiar. Orar e agir. Orar e agir. Então temos que estar atentos, clamar a Deus para que Deus nos proteja, mas ao mesmo tempo tomar atitudes em concreto para que essa proteção aconteça. Aqui o povo orou,
mas ao mesmo tempo colocou vigilância na cidade. Então não basta simplesmente orar, é necessário realmente agir em conformidade com a nossa oração. Eu quero dizer que a maior parte das respostas à nossa oração somos nós próprios. Muitas vezes Deus utiliza-o a si para responder à sua própria oração. Então é importante que você possa orar, sem dúvida alguma, mas é importante também que você possa começar a agir em conformidade com a vontade de Deus para cumprir e fazer a sua parte neste processo. O verso 10 ainda prossegue. Alguns dos líderes começaram então a queixar-se que os operários iam ficando cansados, as condições de trabalho eram tais no meio de imensa terra e pó que achávamos que não podíamos trabalhar assim sem auxílio exterior. Ao mesmo tempo, os nossos inimigos planeavam cair repentinamente sobre nós e matar-nos, fazendo assim acabar de vez com a obra. Sempre que os trabalhadores que viviam nas povoações dos arredores voltavam para casa, os nossos inimigos tentavam falar com eles para que não voltassem para a cidade. Coloquei, pois, guardas armados de cada família em espaços abertos por detrás das muralhas. Mais uma vez, vemos que há medidas concretas que Neemias toma para proteger os habitantes da cidade de Jerusalém. Fiz então o ponto da situação, convoquei os líderes e o povo e disse-lhes: não estejam com medo. Lembrem-se de que o Senhor é grande e glorioso. Combatam pelos vossos irmãos, pelas vossas famílias, pelos vossos lares. Os outros viram que tinham conhecimento dos seus planos e que fora Deus quem tinha feito descobrir e frustrado esses intentos. Assim puderam regressar ao trabalho. Mas a partir daí, metade trabalhava e a outra metade estava de guarda atrás. Os pedreiros e os outros operários trabalhavam com as suas armas ali perto, ao alcance rápido da mão, ou então com a espada presa à cintura. Os corneteiros mantinham-se ao meu lado para dar o alarme logo que fosse preciso. A obra era muito extensa. Expliquei-lhes que estávamos separados uns dos outros. Quando ouvissem tocar então a corneta, corram para aqui, onde eu estou, e Deus lutará por nós. Trabalhávamos do nascer ao pôr do sol. Metade dos homens sempre estavam de guarda. Disse a todos os que moravam fora da cidade para se mudarem para o interior de Jerusalém, de forma que os seus criados pudessem ficar de sentinela à noite e ajudar na obra durante o dia. Durante esse tempo, nenhum de nós, tanto eu como os meus irmãos ou meus servos ou qualquer dos guardas que estavam comigo, nenhum tirou a roupa que trazia sequer. Trazíamos sempre as armas conosco. Vemos aqui o cuidado de estar altamente vigilante, pois é necessário realmente orar e vigiar, orar e agir, para que realmente a nossa vida possa mudar de rumo e podermos assim ficar firmes e inabaláveis no serviço de Deus, sabendo que é Deus que luta por nós. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.